a ver com geografia, né? O Covid, o que a gente está passando hoje, tem tudo a ver com geografia. Por quê? O tema da live é sociedade, né? Sociedade e meio ambiente. Como o homem contribuiu para a pandemia? Porque no início de março, quando muita gente, na verdade, demorou um pouco para saber o que estava acontecendo, né, de fato. Eu lembro, eu não sei se vai ter algum aluno que vai lembrar, mas quando iniciou as aulas, se eu não me engano, 10 de fevereiro, na primeira semana de aula, eu estava no terceiro ano e eu estava falando sobre geopolítica. E eu falei sobre o Covid. Cheguei a falar o que a China estava passando, porque a gente já ouvia falar aqui no Brasil desde janeiro. E eu até brinquei um pouco na sala falando sobre isso. Falei do carnaval, que estava próximo. Porque quando a gente estuda a história, a gente vai ver que, na verdade, já aconteceu diversas pandemias, epidemias. E eu vou mostrar hoje para vocês que a sociedade e o meio ambiente estão interligados, nós fazemos parte disso e ainda vai além. Por que vai além? Porque essa não vai ser a primeira pandemia do século XXI e não vai ser a última, infelizmente. Porque provavelmente passaremos, né, por outra, talvez de forma diferente, talvez com uma mortalidade menor, espero, ou não. E eu vou explicar hoje para vocês, basicamente, o que a geografia, né, tem a ver e como o homem contribuiu. A gente tem aqui hoje um convidado especial, o professor Fábio, professor do IFB Baiano, de Geografia. Ele também vai participar aqui da live junto comigo. Então, eu vou começar aqui a apresentação. E, ao decorrer da minha fala, e da fala do professor Fábio, vocês podem estar colocando essas perguntas aqui no chat, que no final a gente responde, ok? Vou botar aqui, deixa eu ver, tela cheia. Gente, só cumprimentando vocês aí, boa noite, viu? Eu espero que vocês interajam aí conosco nesse momento, que é interessante, né, ouvir as perguntas de vocês, o que vocês têm a falar, as dúvidas de vocês a respeito disso, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o tema, tá bom? Só esperando a Paula falar aí, para depois eu começar a... Pronto. Eu vou colocar Vocês já estão me vendo na minha tela, né? Provavelmente. Vou botar aqui no chat, vou ver se alguém fala alguma coisa. Eu estou apresentando aqui minha tela e vou apresentar aqui a minha apresentação. Deixa eu ver se alguém já disse. Sim, pronto. É que quando eu boto a apresentação, eu não vejo mais nada, né? Só vejo vocês. Aqui. Então, como eu falei no início, sociedade e meio ambiente. Como o homem contribuiu para o surgimento da pandemia? Botei essas figuras aqui, né? É como se a gente tivesse... Essa aqui do canto direito é como se estivesse tentando diagnosticar a Covid, que é o que a gente está tentando, na verdade, né? A gente está tentando descobrir, né, uma vacina. Eu acredito, confio muito que ano que vem, início do ano que vem, a gente já tenha algo bem concretizado em relação a isso. Então, vamos lá entender um pouco. Eu vou colocar de início uma pergunta para vocês. Talvez vocês já saibam disso, já foi falado talvez em outras lives, como eu vi na apresentação da última live, que tinha lá sobre a peste negra, né, que é a peste bubônica. E eu não sei se vocês sabem, depois vocês vão entender porque eu estou falando isso, porque fala assim, ai, meu Deus, a professora está meio louca falando sobre peste negra, não tem nada a ver com Covid, porque ela vai começar a falar sobre isso? É porque eu vou contextualizar essa relação de sociedade e meio ambiente com
pandemia, uma das maiores, na verdade, que o mundo já viveu há muito tempo atrás, e vou mostrar como tem relação com o que a gente está vivendo hoje. A peste negra, ela ocorreu mais ou menos em 1347 a 1351. Na verdade, essa foi a fase de apogeu, né? O auge dessa pandemia. Ela matou, ao total, 200 milhões de pessoas. Veja bem como eram as condições da época, né? Pense em Europa, né? Como era a Europa nessa época. A questão da urbanização, saneamento, nem se imaginava, né? As questões de higiene também não. Aí a gente pensa, matou muita gente, realmente na época não tinha uns remédios, não tinha a questão da higiene, né, do saneamento. Por quê? Para explicar para vocês, entendam. A peste negra, ela vem de uma... Está aqui nessa tabelinha, vocês podem olhar aqui, ela vem de uma bactéria, né? E, na verdade, essa bactéria, ela se encontra na pulga, né, que pode infectar o rato. E você pensa, mas isso é biologia, não tem nada a ver com geografia. Mas só que a Europa já só viveu o que viveu porque essa bactéria, ela viajou. Ela saiu da Ásia Central, Ásia Oriental, olha, que a gente está falando aqui, desse mesmo lugar, né, da China, né, na Ásia, que a gente está vivendo hoje, saiu de lá e foi diretamente para a Europa a partir de navegações, o navio trouxe. Nessa época, não tinha grandes navegações como começou no século XV, era bem menor. Eu digo que a globalização iniciou mesmo, se a gente pode falar que tem um início, se a gente pode falar que tem um início de globalização, a gente pode falar que com certeza começou com as grandes navegações. As grandes navegações começaram principalmente nesse século, né, século XV. Em 1347 ainda estava se iniciando, mas a Europa ela já mandava navios, né, para aquela parte ali da Ásia. Então, o estudo científico mostrou, né, que veio de lá, né, o navio trouxe esses ratos infectados e isso simplesmente se alastrou, se expandiu na Europa toda. Para vocês terem uma ideia de como na época foi algo assim, uma pandemia, uma epidemia tão forte para a Europa que 30 a 60% da população europeia morreu. Para a época, era muita gente. Porque pensem que, nessa época, a gente não tinha o Brasil. A gente está falando de 1300, não tinha o Brasil. Então, a gente tinha uma população mundial concentrada na Europa. Então, isso foi muitas mortes. Muitas, de verdade. Então, a gente começa aí. Eu vi uma frase que eu achei muito perfeita, que, na verdade, a geografia tem tudo a ver. Primeiro, a geografia é uma ciência que estuda o espaço geográfico e que estuda essa relação sociedade e meio ambiente, sociedade e natureza. A gente é sociedade desde os primórdios da humanidade, a gente tem essa necessidade e vai além da necessidade, talvez, humana, de a gente se agrupar. E quando a gente se agrupa e a gente precisa se deslocar para outro local, seja lá a razão, e voltamos, a gente pode trazer bactérias e vírus. Foi o que aconteceu. E o que acontece até hoje. E essa movimentação, eu escutei isso, né? A movimentação de corpos é a espacialização do Covid, né? Então, a movimentação de corpos é a espacialização do Covid. Nada mais geográfico do que isso. Porque o Covid, ele só se espacializa e se expande
né? Como se expandiu? Porque nós nos movimentamos e porque nós vivemos em sociedade. Aqui é um panorama, assim, para vocês verem, né, do que eu estou querendo falar. Vou explicar mais. Então, aqui tem Covid, aqui abaixo, vocês podem. Aí, o número não está atualizado. Esse site é muito legal, vocês podem entrar. Telesaúde da Univesp. Eu acho que é dia de 11 de agosto, se eu não me engano, né? Esses dados. Então, tá errado aí a questão do Covid. Aí tá 700 e pouco, né? E hoje a gente tem, infelizmente, atual hoje, 117 mil mortos, né? Mas pense que a peste negra foi 200 milhões. Aí você fala assim, falou isso, todas as navegações, falou que uma bactéria que trouxe, e sim, acabou por aí. Qual a importância disso agora? A gente não precisa saber disso agora. Só uma contextualização. Não é bem assim. Claro que as coisas mudaram, mas veja bem, essa notícia que vocês estão enxergando aí é do dia 13 de agosto, né? 13, aí hoje é dia 27, é do dia 13 de agosto. E na China, um local da China, né, teve um surto da peste negra, que também se chama peste bubônica. E se levantou até um alerta. Aí você fala, mas a peste, se é bactéria, antibiótico resolve. Ninguém morre mais disso em 2020, não. Gente, de 2010 a 2015, a gente teve 3 mil casos, né? Claro, no mundo, da peste negra, peste bubônica, e 583, se eu não me engano, 500 e pouco. Quase 600 pessoas morreram. E teve um surto, né, agora em julho, né, na China, e como vocês podem ver, 6 de julho, na reportagem. Então, aquela coisa, né, as coisas estão interligadas. Surgimento do Covid, vamos agora para o Covid. O vírus, né, conhecido como SARS-CoV-2, ele teve origem possíveis morcegos e possivelmente pangolins. Morcego é esse bichinho bonitinho, simpático, que vocês veem aí na foto. Todo mundo acho que já conhece. E pangolins, que talvez nem todo mundo conheça, é esse bichinho aí, muito simpático também. E ele lembra aqui no Brasil tatu. Pelo menos para mim. Eu olhei e falei, está lendo tatu, né? E, assim, eu descobri coisas assim, muito interessantes. Que, na verdade, quando começou a pandemia, se falou muito do morcego. Morcego ocupado. E eu fiquei assim, meu Deus, de novo. Porque, assim, outras doenças já vieram, né? O morcego já levou a culpa. E eu falei, eu não sou bióloga, sou geógrafa, e a gente pega as informações e fica por isso mesmo. Mas depois eu fui estudar. E eu vi que essa questão é muito maior. O primeiro caso foi em Wuhan, né? Na China, na província de Hubei. Se fala na internet, você vai olhar, início, né? Primeiro caso não, início da Covid, 1º de dezembro, em dezembro, né? Mas isso também é uma coisa que a gente pode questionar. No final eu vou mostrar o porquê. Um mapinha, né? Que a gente em geografia nunca pode deixar de mostrar um mapinha. Wuhan. Wuhan, só para atualizar vocês, em relação a números. Geógrafo é chato com números. Aqui no Brasil, a gente tem 208, 209, né, em média, milhões de habitantes. Em Wuhan, nessa província bem pequenininha, tem 11 milhões de habitantes. 11 milhões, é pouco. Mas para que falar isso? Aí a gente vem aqui para a China. Gente, a China só tem 1,4 bilhão de habitantes. 1,4. Gente, 1,4 bilhão é muita gente. Aí você fala, professora, mas esse território da China também? A gente olha para a Rússia, né? Enfim. Mas é um dado interessante, bem interessante para vocês. A China tem 1,4 bilhão. A Índia tem 1,3 bilhão. E as duas
é responsável por 37% da população global. 37% da população global está nesses dois locais aqui, né? China e Índia. Olha o tamanho da Índia, imagine, com 1,3 bilhão. A China, em relação ao Covid, está em terceiro lugar, se não me engano, não é? Aqui, pronto, mais um mapa. Esse site é um site muito interessante. Eu, na verdade, acompanhava esse site em março muito. Quase todos os dias, coisa de geógrafo, gostando de ver mapa e ver como estava se expandindo o Covid pelo mundo, né? Como a expansão estava acontecendo. Depois eu posso botar o link aí no chat para vocês. É bem interessante esse mapinha aqui, porque a gente vê como o Covid se espacializou. A gente vai falar sobre isso, sobre o papel da globalização, né? Desde o início, na verdade, eu estou falando um pouco sobre isso, quando eu comecei a falar sobre peste negra, sobre essa questão da a ida, né? Porque, deixa eu voltar um pouquinho. Pense aqui, né? A Europa, a mais próximo dela na época, até por causa da questão dos oceanos, sempre tinha navegação aqui nessa área, né? Da Ásia. Então, por isso que a gente teve algumas epidemias na Europa, bactérias e vírus trazidos, né? Dessa área aqui para a Europa, algo mais próximo. Estou voltando. Pronto. Hoje, a gente tem esses dados. A gente tem os Estados Unidos em primeiro lugar, número de casos. A gente tem em segundo lugar Brasil e terceiro lugar Índia. Aí você fala, e a China que iniciou tudo? Gente, a China está lá embaixo. Eles já convivem com essa questão de epidemia já há muitos anos, né? Sempre acontece lá. Então, eles estão mais preparados no sentido do bloqueio. Então, eles conseguiram bloquear, né? E hoje lá está constando nesse site que eles só têm 88 mil casos. 88. Está lá embaixo. Nem apareceu aí, né? Aí vem. E aí agora eu vou falar do pangolim, né? Eu falei do morcego, eu deixei assim, possivelmente, deixa uma coisa em aberto. Humanos, hábitos alimentares predatórios no futuro de pandemia. É uma coisa que a gente vai conversar sobre isso. Epidemias de animais. As pesquisas mostram, né, que mais de 70% das doenças infecciosas, virais, principalmente, são provenientes da vida selvagem, né? Nós também temos vírus, né? A gente, na verdade, está o tempo todo em contato com vírus, né, no meio ambiente, só que a maioria é inofensiva, não tem problema, é inofensivo para a gente. Como também, para os animais, vários vírus são inofensivos, entendeu? O problema é quando sai do animal e vem para o homem. Esse que é o grande problema, gente. Porque aí quando ele vem sofrendo mutações e ele traz doenças para a gente. O morcego, eu vou falar sobre isso, eu nem vou me adiantar um pouco, peraí que eu vou falar. Então aqui, né, a questão é a captura, o transporte, o comércio e o abate e o consumo desses animais. Nessas fotos aí, você está vendo o mercado de Wuhan, né? Eu acho que todo mundo ouviu falar desse mercado. E aí o pratinho do morcego, né? As pessoas lá comem animais exóticos. E não é qualquer pessoa que você fala, todo mundo come animal exótico lá. Gente, os animais exóticos são caros, viu? Não é todo mundo que come, não. Na verdade, a maioria que tem mais condições financeiras é que comem esses pratos exóticos. Não é algo da população geral, não. Depende muito do animal, né? Cada um tem seu preço. É uma curiosidade, né? Que às vezes a gente fala, parece que está falando de forma ampla. Não é bem ampla assim, não. Aí a gente vai falar, eu falei sobre isso, pandemia em animais, então vamos mostrar historicamente, cientificamente, né, isso. HIV, anos 80, primatas, macacos.
O SARS, em 2003, né, que também foi da família do coronavírus. A família do coronavírus foi descoberta em 1960. Então, a gente conhece a família do coronavírus desde essa época, né? Já tem um tempo. E sempre se falando que ele vem proveniente dos morcegos, né? E da civeta. A civeta, vou mostrar a fotinho dele, é um animal também muito simpático. Ele é um mamífero pequenininho da Ásia. A gripe aviária, né, que aí ficou mais conhecida em 2004 e 2007, né, das aves. A gripe suína, em 2009, né, dos porcos. E o ebola também, né, a gente tem esses aí. Esse é o civeta, esse bichinho aí simpático. Essa reportagem é uma reportagem de março, quando saiu a propagação do Covid, saiu fora da China e foi para os outros locais, né? Todo mundo caiu o olho para cima do comércio, né? De animais, e principalmente animais silvestres. Eu quero deixar claro uma coisa: o consumo de animais silvestres é algo cultural lá. E não é só o consumo, eles também fazem uso medicinal, né? Em relação aos animais. Então, o pangolim, eles pegam, né, a pele, né, para poder fazer uso medicinal. Então, é algo histórico, né? Então, o que acontece? Quando você tá, né? Eu não vou botar aqui, não. Vou botar aqui para falar sobre isso. Quando você está em um local, né, que os animais são, lá nesse local, nesse mercado, os animais são mortos na hora, então, o comprador chega lá e fala, eu quero esse daqui, aí eles matam na hora. Eles estão aglomerados, né? Então, pensem, a questão das fezes, urina, sangue, tudo misturado. O que ocorre? Ocorre transmissão dos vírus entre um animal e o outro. Então, o que se fala é que essa figura eu achei meio engraçadinha. O que se fala é que simplesmente o morcego ele não passou assim como essa foto está mostrando. O homem está desmatando, ou tentou pegar o animal e ele picou a gente, alguma coisa assim, e passou o vírus no Covid. Ou a gente comeu ele, simplesmente pegou o vírus. Pode acontecer? Pode, mas cientificamente o que foi pesquisado é que a chance é mínima para que isso aconteça. Realmente o vírus, com certeza, veio do morcego, mas até a transmissão do homem foi um processo, não foi algo assim como essa figurinha mostra, apesar de ela ser muito bonitinha. Eu indico um Instagram, que é essa da Árvore Água. É muito bom as imagens, figura, né? Porque, na verdade, o meio ambiente tem a ver com a pandemia. Porque o homem, ele a gente vai falar isso mais no finalzinho, mas ele está degradando o meio ambiente, ele está a todo momento, né, entrando dentro do ambiente, né, dos animais, de todas as formas, sendo para caçá-los ou para simplesmente destruir, né, a casa deles, e eles começam a conviver mais próximo da gente, e isso aumenta a chance da gente adoecer por conta de algum vírus, né? Então, o que acontece? Um pesquisador, um professor, né, lá em Londres, ele falou que quando o morcego está assustado, estressado, seja porque ele está sendo caçado, né, no caso da China, porque ele é um alimento exótico, seja porque está destruindo um local da casa dele, do habitat dele, então isso enfraquece o sistema imunológico dele. O morcego, ele é o único mamífero que voa, né? Ele tem assim, ele tem coisas que só ele tem, né? Então, o que acontece? Ele tem uma coisa interessante, ele ganha uma resistência muito grande de vírus, né? Em algumas coisas, que ele transforma, ele traz uma mutação. Até a questão da febre,
né? Que quando um vírus dele passa para a gente, ele é resistente à nossa febre, que é uma forma que o nosso corpo, né, tem como combater um vírus. Então, ele fortalece isso. Então, o que acontece? Ele trouxe, né, uma pesquisa bem interessante que ele fala que a infecção, né, desses vírus aumenta quando ele está em estresse, o animal está em estresse, e esse animal, ele excreta isso, né? Expele isso. E o que acontece? Quando ele está expelindo nesse momento de estresse lá dentro, né? Lá dentro desse local aí, desse mercado de Wuhan, ele passa por outro animal. Então, qual animal que a ciência estudou e está mais provável que tenha realmente recebido o vírus para passar para a gente foi o pangolim. Então, por isso que ali naquela tabela tinha, né, morcegos e possivelmente pangolim. Então, provavelmente não foi diretamente morcego para o homem, né? Se fala, estudos mostram que foi essa relação, né, tripa, essa relação de 3 animais, que é do morcego, pangolim, até chegar ao homem, né? O pangolim também é um animal que o pessoal come bastante lá. E ele também é o uso de, como eu falei, medicinal, aí ele, né, tem uma reportagem agora de junho que fala que tem uma esperança aí, porque foi proibido, né, porque ele também está em extinção. Falando mais um pouco sobre isso. E a gente está falando de morcego, pangolim, civeta, mas uma coisa interessante que nem todo mundo sabe é que animais como cachorro, gato, eles também comem, gente. Também tá nessa feira, né? Infelizmente. Também tá. Aí tá a foto. Isso talvez a maioria das pessoas, eu acho que hoje sabem por causa do Covid, né? Lembrando que todas as outras epidemias, pandemias, talvez não ganhou tanta dimensão midiática porque a gente não vivia nesse mundo tão globalizado, tão tecnológico, né? E então, várias ONGs, esse programa de Nações Unidas, né, para o meio ambiente, ele mesmo trouxe artigos, várias coisas falando que o surto do coronavírus também é um reflexo da degradação ambiental, né? Porque, querendo ou não, a gente está desmatando. Depois eu vou até, depois da fala de Fábio, né, até falar sobre um pouco disso, talvez. Se Fábio não me completar, eu falo sobre isso. Que a degradação ambiental, ele pode trazer no futuro também, né, vários outros vírus, vários. Um mistério, eu adoro mistério, gente, assim, sabe, parece filme, mas não é real. Saiu em julho uma reportagem em vários sites, né, como a BBC, falando que encontraram um vírus, né, pesquisadores de Barcelona, como está aqui, é porque eu estou com a câmera na frente ali da tela, mas encontraram bem antes, né? Meses antes do que a gente tem realmente reportado aqui. Aí fica o mistério, né? Uma das reportagens dizia que, na verdade, o Covid já estava ali naquela área ali da China, porém, era tida como pneumonia. O primeiro homem a morrer de Covid foi, se eu não me engano, lá na China, foi 9 de janeiro. E ele era uma pessoa assídua da feira. E a mulher dele teve Covid, mas a mulher dele nunca chegou, pelo menos nos últimos meses, ia a essa feira. Foi a primeira vez que, na verdade, a ciência percebeu que, em janeiro, né, que o Covid passava de uma pessoa para outra, né? Porque, de primeira, os chineses viram que começou ali. A pandemia, o Covid, começou ali na transmissão mesmo, foi ali naquele mercado. Eu quero indicar para vocês esse aqui, ó, um vídeo. Tá em espanhol, mas vocês podem colocar legenda, quem tiver interesse. Muito interessante a origem do Covid, mas é muito, muito interessante, né? Para quem está no terceiro ano, para quem quer
pensar em fazer o Enem, né? A gente vai ver muita coisa sobre isso e essa parte da origem do Covid é muito interessante. Muitas coisas concretas e outras coisas nem tanto. Aí vou interromper aqui. Já voltou. Fábio. Oi. Já voltou, não tá vendo mais a minha tela não, né? Não, sua tela já saiu já. Se você quiser, você pode iniciar aí. Eu terminei minha fala. Tentei não prolongar muito, depois eu posso voltar a falar. Certo. Pessoal, boa noite mais uma vez. Eu me chamo Fábio, sou professor de Geografia do Instituto Federal Baiano, do campus Itaberaba. Gente, quero agradecer também a Ana Paula pelo convite, né, de estar participando desse momento. Eu gosto muito de fazer lives. E quando me chamam nesses momentos assim, eu sempre gosto de participar, porque é bom a gente dialogar, né, com os estudantes, com outros profissionais, para que a gente possa estar levando aí esse conhecimento e também aprender com vocês, né? Eu gostaria muito que vocês fizessem perguntas também, que é interessante, né, a gente não ficar só falando e ouvindo também. Eu gosto também de ouvir muito. Gente, é o seguinte, Ana Paula já começou a falar aí a respeito dessa questão da globalização e como que isso pode estar relacionado, né, a gente compreender esse processo, com o que hoje é essa disseminação da Covid-19 no mundo, no Brasil e também na Bahia, né? E por que a gente considera isso importante? Porque, assim, como a Ana Paula já falou também, a gente não pode pensar na disseminação de um vírus, de uma bactéria, né, se o homem não se movimenta, certo? O homem, como ele se movimenta, né, esse movimento faz com que uma pessoa que esteja contaminada com uma determinada enfermidade, né, com determinado vírus ou bactéria, que seja, que possa ser contaminado via o ar, ou toque, ou qualquer tipo de contaminação, se as pessoas não se movimentam, o que vai acontecer? Esse vírus ou bactéria em uma localidade só. Mas aí, como a sociedade, as pessoas, né, elas se movimentam, ela sai de uma cidade para outra, né? Ela vai de um país ao outro. E com o desenvolvimento da globalização, esse movimento ele se torna mais rápido, ele se torna, ele passa a abranger muito mais espaço, muito mais áreas no espaço geográfico do que anteriormente. Aí, para a gente começar a falar isso, gente, eu tenho aqui uma pequena apresentação, pequenininha mesmo, bem pequenininha, a respeito dessa questão do... Vocês estão vendo essa tela aí, gente? Carrega. Todo mundo vendo essa tela? Sim, Fábio, a gente está vendo aqui. Pronto, beleza. Ó, gente, então, a gente pensar também, né, como foi que a sociedade e a natureza, como foi que dessa relação durante os últimos séculos, né? A globalização, ela não ela é um momento que a gente visualiza ele hoje, né? A gente visualiza como esse processo acontece com a grande intensidade no espaço geográfico. Só que ele não é algo que nasceu nesse período, né? Nem nesse século XXI, nem no XX. Ele é bem anterior a isso, né? Só que hoje a gente observa o quê? Devido à disseminação, por exemplo, dos meios de transporte, que hoje são cada vez mais rápidos. A gente tem também a internet, a televisão, que faz com que a circulação de informação aconteça de maneira mais rápida. Mas, por exemplo, a globalização, ela pode ser, a gente pode dizer que a globalização, ela começa por volta do século XV ou XVI, mais ou menos, né? Que seria o quê? Em torno de 1400, 1450 em diante. Por que a gente diz que a globalização começa nesse período? Porque quando a gente vai falar de globalização, a gente está falando o quê?
A ideia de globalização é como se o mundo ele fosse uma coisa só, né? O mundo é uma coisa só. E aí, os países do mundo estão interconectados. E quando é que a gente começa a ver esse mundo, né, com todos os países interconectados? Quando os países europeus, eles passam, né, quando os países europeus, né, eles passam a buscar outros territórios. Aí você tem a Índia, né, a África e, posteriormente, a América e a Oceania. Então, aí o mundo, ele começa a se tornar um só, certo? E aí, gente, começa nesse período do século XV e XVI, tá? Qual é a grande questão aí? Como é que o homem ele lida com a natureza? Então, por exemplo, nesse período a gente está vendo aqui uma foto, né, de uma pessoa sendo transportada com uma carroça por meio de cavalos, né? E aqui, ó, mostrando a importância dos animais na vida do homem, porque antes não se tinha o quê? Não se tinha máquinas. E como é que o homem se transportava? Como é que o homem, por exemplo, ele arava a terra a partir da tração animal? Então, isso em si, gente, já era uma coisa que limitava muito, né? Limitava muito. As pessoas não conseguiam se transportar, se deslocar grandes distâncias por meio de tração animal. E outra coisa também que era muito importante a tração animal, que além do transporte, do trabalho, era a única forma, por exemplo, de adubar a terra, era utilizar o esterco animal. Gerar calor, eles usavam o quê? Lenha, que dava para queimar, mas não gerava muito calor. Então, isso limitava muito, né, o desenvolvimento da sociedade. E quando a gente vai falar, por exemplo, de viagens transcontinentais, elas aconteciam primeiramente onde? Nas caravelas, né, que era quando o homem, o europeu, por exemplo, ele se deslocou da Europa para as Índias, para a África e para a América, por meio das caravelas. Só que as caravelas, elas não tinham motores. Elas se movimentavam mediante o quê? A força dos ventos, né? Os ventos, né, moviam essas velas e a partir do direcionamento dos ventos é que se tinha o direcionamento para onde a embarcação ia. Então o homem estava à mercê da natureza. Se pudesse passar 3 meses sem vento nenhum no oceano, eles não se deslocavam, eles não saíam do lugar. Iam ficar se deslocar mediante o quê? As correntes marinhas, as correntes marítimas. Então o homem ele não conseguia controlar muito a natureza, né? E aí, gente, o europeu ele começa a sair, né, da Europa, buscando aí a América, a África, a Oceania, a Ásia. E aí, gente, tem uma coisa interessante, né? Que aí é um dos casos que a gente tem conhecimento de um movimento de doenças que acontece, que sai da Europa e chega até a América. Por exemplo, o europeu, quando chegou aqui, sejam os portugueses, os espanhóis, os ingleses, eles trouxeram consigo doenças que o indígena, que estava isolado ali, né, não tinha contato com esse homem europeu, eles não tinham corpo, né, eles não tinham anticorpos para lidar com essas doenças. Então, um dos grandes problemas que o europeu trouxe para a América foram essas doenças que os indígenas não estavam adaptados, né, eles não tinham anticorpos para isso. E muitos indígenas morreram apenas por essas doenças, né? A mesma coisa aconteceu na África, na Ásia. E, gente, uma coisa não menos importante aqui nessa América, né? O trabalho que era utilizado aqui era o quê? O trabalho escravo, né? Inicialmente do índio, mas aí depois eles trouxeram o quê? Os africanos para chegar, para vir ao continente americano trabalhar como mão de obra escrava. Então a gente observe, né, que você já tem aí um movimento global que acontece no mundo. As pessoas se deslocam da Europa para a América, né? Da Europa para a África, da África para a América, da África para a Oceania, da África para a Ásia. Então, a gente já começa a ver um movimento de pessoas em escala global, né? E tudo isso faz com que várias coisas circulem, não apenas dinheiro, pessoas, mercadorias, mas também doenças, né? Aí, gente, vem uma coisa que muda muito tudo, né? Faz com que as coisas mudem no sentido que de intensificar essa circulação, que é o que a segunda fase da globalização, que é a chamada globalização do capitalismo fossilista imperialista, que é nada mais, nada menos, a gente pode colocar aqui, que é a chamada Revolução Industrial. A Revolução Industrial, gente, tem
a descoberta o quê? Da chamada máquina a vapor, né? E a máquina a vapor, ela permite aí que a produção ela passe a ser mecanizada, e aí as coisas começam a ser produzidas de maneira mais acelerada, de maneira mais rápida, né? E com mais intensidade. E isso, gente, claro que vai causar vários problemas. Várias doenças aconteciam aqui na Europa, porque quando começa a industrialização, a higiene das cidades, pessoal, era péssima. Ratos era muito comum, inclusive na casa de pessoas que tinham maiores poderes aquisitivos. Então, não era uma coisa, por exemplo, que era uma coisa só para as pessoas extremamente pobres, não. As condições sanitárias nas cidades eram terríveis. Então, você imagine, por exemplo, cólera, sarampo, tifo, peste bubônica, que apesar de já não ter sido mais uma pandemia, era uma realidade ainda nas cidades europeias. Rios, por exemplo, extremamente poluídos, e as pessoas tinham contato direto com essa água. Então, era algo extremamente problemático, tá? E uma outra coisa também que é muito importante nesse período, é o que? A descoberta das chamadas locomotivas, né? Que eram os trens, né? Que eles eram movidos ao mesmo carvão mineral que era utilizado nas indústrias, né? E aí tudo muda, gente, porque o homem, ele passa a se deslocar de maneira mais rápida, mais intensa no espaço geográfico. Isso é uma coisa também interessante, que é o seguinte, isso muda não apenas o transporte de pessoas, mas também isso muda a agricultura, né? Muda muito a maneira como as cidades se organizam, porque antes era assim, uma indústria ela precisava estar onde? Em um lugar próximo. Se a indústria não tivesse próximo ao local da sua matéria-prima, não tinha como transportar as coisas, porque o transporte era o quê? Tração animal. E com tração animal é uma coisa muito limitada. E aí, com a industrialização e a invenção da máquina a vapor, da locomotiva, eles criaram, né, as ferrovias, e por essas ferrovias eles conseguiam, por exemplo, tirar o carvão de uma cidade e transportar para outra, de maneira mais rápida. Eles conseguiam, por exemplo, isso pôde, por exemplo, fazer com que a agricultura mudasse muito, porque eles podiam, por exemplo, pegar determinado composto químico de um lugar e levar para outro. E aí, em vez de o adubo ser meramente biológico, com esterco de boi, isso passa também a ser agora o adubo químico. Então, a agricultura, as cidades mudam drasticamente, né? Então, por exemplo, as indústrias não necessariamente precisavam mais ficar em determinadas cidades, ela pôde o quê? Se espacializar, se espalhar mais no espaço geográfico. Então, foi uma coisa que mudou muito, muita coisa. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem, né, uma circulação maior de pessoas, de dinheiro, de mercadorias, de serviços, a gente também faz com que o fluxo de pessoas aumente e consigo o fluxo de doenças também, tá? Que é o que acontece hoje. Se a gente for pegar, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vai pensar, por exemplo, onde foi que começou a disseminação da Covid-19 aqui no Brasil? A primeira cidade do Brasil que teve casos de Covid-19? São Paulo. São Paulo, gente, é nada mais, nada menos, tem nada mais, nada menos que o maior aeroporto do Brasil. Eu acho que, inclusive, da América Latina, na verdade, né? O maior aeroporto da América Latina. E essa doença veio como? Veio de uma pessoa que viajou para o exterior, chegou em São Paulo, e a partir disso começa-se aí a disseminação do vírus no Brasil. Essa disseminação do vírus não ia começar, por exemplo, em uma pequena cidade, né? Isso ia começar onde? Um grande centro urbano. Então, desse centro urbano, as pessoas vão circular entre as cidades e faz com que o vírus ele seja disseminado. Aí a gente pensa assim, com isso, como é que a gente impede, por exemplo, em um país como o nosso, né, que é um país enorme, um país de dimensões continentais, como é que a gente faz, por exemplo, para impedir que o vírus se disseminasse? Aí você teria que ter o quê? Bloqueio de estradas, bloqueio de aeroportos com fechamento das fronteiras, né, impedindo que pessoas viessem de outros países em que essa disseminação do vírus era maior e entrassem no nosso país. Impedir, por exemplo, que as pessoas de grandes cidades, né, de grandes centros urbanos, se deslocassem desses grandes centros urbanos para as cidades menores.
e aí você impede a circulação do vírus. Ana Paula falou, por exemplo, de que a China ela conseguiu impedir essa disseminação do vírus. Você imagine, gente, um país de 1.400.000.000 habitantes e só ter 90 mil casos de Covid-19. É uma coisa considerável. Se você for pegar, por exemplo, a Bahia tem uma população que eu acredito que não chegue a 15 milhões, e a Bahia tem hoje mais de 50 mil casos de Covid-19. Em uma população muito menor, com um número de casos extremamente elevado. Então, aí você mostra que... Só que o que acontece? Qual é o grande diferencial da China para isso? Que, obviamente, não é algo positivo, tá, gente? Eu não vou dizer que isso seja algo positivo. Mas, por exemplo, a China não é um país democrático, né? Na China, por exemplo, a população não tem a opção, eu não vou, o governo disse que é para ficar em casa e eu não vou ficar em casa, eu vou sair. Não, a China você tem que ficar em casa. A China é um país autoritário, a China tem um controle da vida pessoal do indivíduo muito forte, né? Você vê que tem um episódio de uma série, não sei se vocês conhecem, né? Uma série da Netflix chamada Black Mirror. E eles têm vários episódios assim de uns futuros um pouco estranhos assim envolvendo tecnologia. E tem um episódio, por exemplo, se não me engano, da terceira temporada, que tudo as pessoas fazem por meio de um aplicativo. A vida delas é dentro de um aplicativo. É uma coisa que não vai acontecer nunca, mas na China é assim. Na China tem um aplicativo que todos os cidadãos têm que ter esse aplicativo, eles só mandam mensagem por esse aplicativo, o governo, por meio desse aplicativo, sabe onde estão todos os habitantes desse país. Então, E o que a ele China fez? sabe, só interrompendo, Fábio, e eles sabem quando você sai de casa. Eles têm isso pelo celular. Você tem que andar com o celular. Eles sabem quando você está saindo, quando você chega. Eles sabem tudo. Então, assim, eles têm um controle muito forte sobre a população que está no seu território. O controle é muito forte. Então, com esse controle, eles fizeram o quê? Vamos barrar a disseminação do vírus. E aconteceu. Eles conseguiram conter. Obviamente que isso não é um aspecto positivo, tá, gente? Porque é um país autoritário. É muito melhor você conscientizar as pessoas de que de que é importante conter o vírus do que reprimir, como aconteceu na China. Mas a gente também não pode negar que o exemplo da China em impedir a disseminação do vírus foi um exemplo vitorioso, um exemplo que deu certo. E você tem aí um país grande, um país extremamente populoso. A China é o país não só de maior população mundial, mas também é o país de maior densidade demográfica, né? Você tem aí, se eu não me engano, é o maior país do mundo, a China, né? Porque é Rússia, China, Canadá, Estados Unidos e Brasil, né? Então você tem aí a China, se não me engano, é o segundo ou terceiro maior país do mundo, tem uma população elevadíssima, só que tem um porém. Na China, essa população elevada, ela é concentrada em uma pequena parte do território dele, porque tem uma parte na China que é só de cadeia de montanha, e essa área, né, que é a área do Tibete. E essa área não é habitada. Então, a China, além de ter uma população muito elevada, ela tem uma densidade demográfica grande também, porque a população fica concentrada numa área muito pequena. E aí, gente, eles conseguiram conter o vírus. Eles conseguiram conter o vírus. E hoje a gente tem, por exemplo, aqui, o que um geógrafo chamado Milton Santos, ele chama... Eu vou compartilhar a tela de novo aqui, gente, porque eu acabei saindo aqui da apresentação para vocês poderem me ver. Eu vou repetir aqui de novo, tá? Um período que hoje o geógrafo Milton Santos, ele chama de período técnico científico informacional. O que quer dizer isso, gente? Hoje nós vivemos em um mundo em que informação, dinheiro, serviços, pessoas estão extremamente interligados no espaço geográfico por meio da técnica e da ciência, certo? Isso é algo extremamente... Por que isso, técnica e ciência? Porque a gente tem a informação e essa informação, ela não é algo mecânica. Ela é algo extremamente, como é que eu posso dizer, intencional, né? E isso
é algo extremamente importante para o controle, né? Isso é algo muito importante, por exemplo, para que as empresas elas possam fazer sua propaganda. É muito importante, por exemplo, para que os estados eles possam, como é que eu posso dizer assim, exercer o controle sobre os territórios em que eles estão, em que eles exercem poder, tá, gente? Então, esse período é um período muito único no mundo. E aí a gente vai observar aqui o seguinte, ó. Deixa eu ver, tem algumas pessoas fazendo pergunta aqui. Essa tecnologia da China foi muito boa no direcionamento para encontrar pessoas mortas, assim, da geografia, para fazer com que a gente possa entender como determinados fenômenos acontecem no espaço geográfico e ajudar em diversas questões como essa, por exemplo, né? E aí, gente, eu queria mostrar para vocês aqui uma coisa que é muito legal. Vocês estão vendo esse gráfico aí? Tem um gráfico aí que é aqui, ó. Impacto ecológico por continente, pegada ecológica. Por que eu trouxe isso aqui, gente? Ó, infelizmente, é muito comum hoje a gente ver pessoas, por exemplo, que colocam, por exemplo, a culpa da disseminação do coronavírus exclusivamente na China. Por uma questão, obviamente, né? Isso não é errado dizer, digamos assim, né? Uma questão meramente ideológica, né? A China é um país a China é um país comunista, autoritário, né? Então, o partido que controla a China é o Partido Comunista, né? E, obviamente, que é um país autoritário, isso é inegável, mas a gente dizer, por exemplo, que a culpa exclusiva da disseminação do coronavírus é da China e somente da China é equivocado. Por exemplo, nesse gráfico aí, não sei se vocês estão conseguindo ver, vocês estão vendo esse gráfico aí, gente, tranquilo? Sim, Fábio, a gente consegue ver. Pronto. Aí nesse gráfico aqui, gente, tem a chamada impacto ecológico, tá? Isso quer dizer o quê, gente? Qual é o impacto ambiental que cada país, né, ele está colocando em regiões do mundo. África, Ásia, América Latina, Europa Oriental, Europa Ocidental, Estados Unidos, uma média mundial. Qual é o impacto dessas regiões na natureza como um todo? Então, você vai observar aqui, ó, a África, ela tem um impacto muito menor que na Ásia. Essa Ásia aqui, gente, ela não está levando em consideração aqui nesse gráfico especificamente, está em um contexto mais geral da Ásia, tá? Não é uma região específica da Ásia, é no contexto mais geral. Aí a gente tem aqui a Ásia, a América Latina, uma média, né? Muito próxima à média global, a Europa Oriental, a Europa Ocidental e os Estados Unidos. Qual é a região do mundo que tem mais impacto ambiental, que causa mais impacto ambiental no planeta? Os Estados Unidos, né? E aí a gente pode também considerar um impacto próximo da China. Só que qual é a grande questão de a gente comparar China e Estados Unidos? A gente tem que observar uma coisa aqui que é muito que eu considero muito importante, que é uma questão que, gente, de escala. E por que eu estou falando uma questão de escala? Por exemplo, vamos supor assim que a população dos Estados Unidos e da China gasta a mesma quantidade de recursos naturais. Só que observe, a população dos Estados Unidos é de mais ou menos 350 milhões de habitantes. E se você for pegar a população da China, ela é uma população de 1,4 bilhão de habitantes. Então, você tem 4 vezes a população dos Estados Unidos vivendo na China. Então, se você pega uma população dos Estados Unidos que consome, gente, sozinhos, 1/3 dos recursos naturais do planeta. 1/3. Tá? Então, é um país que tem, né, que tem uma população que consome muitos recursos naturais. E qual é o grande problema disso, gente? É que eles não consomem os recursos naturais no país deles. Consomem? Não. Onde é que é produzido, por exemplo, os celulares, os computadores, as televisões? Não é produzido nos Estados Unidos. Os recursos naturais não vêm de lá. Os recursos naturais vêm do Brasil, da Ásia, da África. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um grande problema, que
O agronegócio, obviamente, tem um impacto importante na economia brasileira, a gente não pode negar isso, mas observe, 70% do que é produzido no agronegócio não fica aqui no Brasil. Então, são recursos naturais que são tirados do nosso território e é vendido para o exterior, ou é utilizado para a indústria. A população brasileira, gente, não se alimenta do agronegócio, a população brasileira se alimenta da agricultura familiar. O alimento natural da população brasileira vem da agricultura familiar. E é a agricultura familiar que mais vai sofrer os impactos, por exemplo, das mudanças climáticas, os impactos, por exemplo, da falta de água, rios secando, né? É a agricultura familiar que vai sentir. E quem gera esses impactos é o agronegócio. Então, a problemática ambiental é muito grande. Aí, o que a gente vai falar, por exemplo, sobre essa questão das pandemias? À medida que esse impacto ambiental aumenta muito, o risco que a gente adquira elementos patogênicos que existem na vários elementos patogênicos da natureza. Eu vi uma reportagem, por exemplo, que diz o seguinte, que muito provavelmente a próxima pandemia do globo vai vir não de um vírus que vem de um animal, mas sim de um vírus alojado nas geleiras, que está lá, ó, nas profundezas das geleiras, está lá congelado, e aí o derretimento das geleiras faz com que esse vírus possa ir, voltar à atmosfera e, quem sabe, contaminar um ser humano. Porque qual é a grande questão, gente? Ó, você tem um animal silvestre. A gente tem contatos constantes com o animal silvestre. Os animais silvestres têm vírus que só se alojam no corpo deles. Só que à medida que a gente faz esse contato direto com o animal silvestre, ao longo de anos, esses vírus eles passam por mutações. E essas mutações do vírus fazem com que eles possam infectar o ser humano. Então, fazer com que o animal silvestre permaneça isolado é uma questão de segurança pública. Não é só, vamos só proteger a natureza porque é uma coisa bonitinha. Não. É para proteger a nossa saúde. Por que, por exemplo, a gente gosta dos nossos animais de estimação? Todo mundo gosta de animal de estimação, né? Você tem que cuidar do seu animal de estimação. Não é a sua também, se você tiver. Imagine, por exemplo, se esse animal ele pega uma raiva, ele pega uma leishmaniose, coisa assim do tipo, né? Ele pode passar para o ser humano. Os animais silvestres é uma coisa ainda pior, porque eles podem ter vírus que a gente não conhece, por ele ser silvestre, e não ser tão estudado, tão compreendido, como, por exemplo, um animal doméstico, né? Então, isso é extremamente importante. Proteger a fauna, a flora, é uma questão de sobrevivência humana, porque uma das coisas que é muito comum, gente, infelizmente na globalização, é que nós, seres humanos, perdemos a consciência a consciência de que nós fazemos parte do planeta Terra. O fato da gente ter racionalidade, o fato da gente poder modificar a natureza de maneira extrema, fazer com que ela funcione de certa forma a nosso favor, fez com que a população não compreendesse que ela faz parte da natureza. E se ela faz parte da natureza, né, vai chegar um momento que o sistema climático, né, o sistema ambiental, ele vai reagir a tudo que o homem tem feito. Gente, no século XX, não existia ciclone extratropical no Brasil. Isso não existia, não. Aí, em 2004, aparece o quê? Furacão Catarina. E agora, de 2 em 2 anos, tem furacão, tem ciclone extratropical acontecendo no sul do Brasil. Então, não é algo que está longe da gente. Observe, por exemplo, a seca no Nordeste. Né? Então, nós vivemos aqui no polígono das secas. Né? Eu estou em Feira de Santana, a Feira de Santana é um pouquinho mais úmida, né? Mas já começa a tentar ir no polígono das secas. As secas ficam cada vez mais severas. Só que o que vai acontecer? Observe como é que são as coisas. Né? Tem um estudo que diz que nos Nordeste vai ter mais chuva do que o normal. Aí vem uma pessoa e diz: aí você está dizendo que as mudanças climáticas vão causar seca. Mas as mudanças climáticas não necessariamente causam secas. Elas causam
desregulação do sistema climático. Então, você vai ter, por exemplo, uma área que não é para chover tanto, como é o caso do semiárido, porque é a característica do clima mesmo, tá, gente? O fato do semiárido ser seco não é um castigo divino, não, é a característica do clima. O clima é desse jeito. Aí você passa a ter mais chuva nesse clima. Aí você tem, por exemplo, uma área que chove pouco e passa a chover mais do que, por exemplo, uma área que seja úmida e passa a ser seca. Isso é a desregulação do clima. E essa desregulação do clima atrapalha a sociedade porque você imagine, por exemplo, um determinado lugar que tenha o cultivo agrícola de um gênero lá, de uma cultura agrícola, que seja adaptada à seca. E começa a chover demais. O que, é que vai acontecer com essa cultura? Ela vai. Então, quando a gente pensa nas mudanças climáticas, a gente tem que pensar que essas mudanças climáticas elas vão desregular o clima de um determinado modo que pode tornar a vida humana em determinados lugares inviáveis. Chega a tornar inviáveis. Eu conheço, por exemplo, cidades próximo de Itaberaba, que é o município que eu trabalho, tem cidades, por exemplo, que rios que antes eram perenes, por conta da agricultura, do agronegócio, né? Esses rios já passam uma parte do ano secos, que era uma coisa que não existia. Era uma coisa que não existia. E isso vai ter o quê? Um impacto social. Não apenas um impacto ambiental, que também não deixa de ser importante, mas o impacto social é importante. Famílias vão deixar de produzir, famílias vão deixar de ter renda por conta desses impactos. E a Covid-19 é a mesma coisa. A Covid-19 é uma realidade. O Brasil é um país que já é um foco de disseminação do vírus. Isso é uma realidade. O que fazer com que esse vírus não se disseminasse? Isolamento social. Gente, se o isolamento social no Brasil fosse cumprido à risca, a gente talvez estivesse hoje em uma situação de melhor controle e uma possível, inclusive, reabertura econômica mais forte do que a gente tem, sem essa quantidade de mortes que nós temos hoje. Gente, são 117 mil pessoas que morreram a mais. Não é uma coisa normal isso. Além, por exemplo, de câncer, de todas as outras doenças que existem, que matam pessoas todos os dias, a gente teve, além disso tudo, 117 mil pessoas que morreram por conta de uma única doença. Tem que levar em consideração também o seguinte: a gente tem que ter muito cuidado quando a gente apoia, por exemplo, reabertura econômica de determinados setores, porque a gente não sabe quais vão ser as consequências depois. Por exemplo, escola. Saiu um estudo, semana passada, em São Paulo, que a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo começou, né, a fazer testes em crianças, em adolescentes, que estudam na rede estadual de São Paulo. Eles verificaram o seguinte: 3 a cada 10 estudantes que eles testaram para coronavírus, para a Covid-19, mas eles eram assintomáticos. Isso quer dizer o quê? Que aquelas pessoas não apresentavam nenhum sintoma. Aí, se você abre a escola e essas pessoas passam a conviver com as outras, sem elas saber que tem um vírus, o que é que vai acontecer? Disseminação. Porque a gente tem um outro problema no Brasil, que é o quê? O Brasil é um dos países que menos testam. Então, a gente não sabe a dimensão real de quantas pessoas estão infectadas pelo coronavírus em nosso país. A gente não tem a menor ideia qual é a quantidade real. Eu já posso ter pego, não sei. Vocês, alguns de vocês que podem não ter testado para coronavírus, podem ter pego, a gente não sabe. E aí, passaram 5 meses. Se eu não peguei antes, eu não vou pegar agora. Aí sai. E aí, tá com vírus, não tá sentindo nada, aí tira a máscara, fala com as pessoas, e aí pode estar passando o vírus para uma pessoa, por exemplo, que não tenha a mesma condição imunológica. E aí essa pessoa pode estar sendo contaminada com o vírus. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. E eu vou mostrar para vocês aqui, gente, um mapinha. Um mapinha rápido,
rapidinho, viu? Que é de um grupo de pesquisa, mas é do campus Santo Inês, que eles fizeram um vídeo falando um pouco da disseminação do coronavírus aqui na Bahia. Vocês estão vendo essa tela? Sim, Fábio, aparece. Eu vou dar um play aqui e vocês vão ver como é que esse vírus ele foi disseminado, tá? Feira de Santana, aí depois Salvador, cidades do Sul, Juazeiro, Barreiras aqui. Aí tem número de casos e como eles vão se disseminando entre os municípios. Como é que o vírus ele começa a se disseminar no nosso estado? Primeiro nas grandes cidades. Feira de Santana, Salvador, aí vai para algumas cidades do sul da Bahia, Barreiras, por exemplo, gente, na região oeste, assim como também para alguns estados de Goiás, de Tocantins. É um grande também disseminador, porque dentro das cidades do interior, né, na região oeste, é o maior município, tem mais de 130 mil habitantes. Né, é uma coisa a ser considerada. Então, também um vetor de crescimento. 100 mil habitantes acabou sendo o local de maior disseminação do vírus, de modo que a gente, hoje, na Bahia, se eu não me engano, nós só temos apenas 5 municípios, dos 417 que o estado da Bahia tem, apenas 5 não tem casos de Covid-19. A gente imaginava que isso poderia acontecer? Não. Porque não foi muita questão por parte de autoridades públicas e pela população, dado a devida importância que essa pandemia tem. E hoje a gente tem municípios pequenos, com casos, que poderia ter sido evitado. Né? Pronto, é isso, gente. Eu já falei aí quase uns 40 minutos. Eu vou passar a palavra para a Ana Paula aqui, para a gente ver se tem alguma pergunta, se alguém quer falar alguma coisa, tá? Obrigado, gente. Obrigado, Fábio. Vou responder uma pergunta aqui de Beatriz. Ela perguntou dos morcegos, não foi? Pronto. Pelo que eu sei, né? Eu não sou bióloga, mas pelo que eu sei, na verdade, os morcegos no frio, eles hibernam, né? Eles ficam mais sossegados, eles aparecem mais no calor, na verdade, porque eles se alimentam de insetos e de frutas. E, na verdade, isso não tem muito a ver com a questão da transmissão, não. Porque, na verdade, ele só transmite, né, qualquer vírus que ele tenha, né, dentro de si, a partir do momento que ele entra em contato com o homem. E ele só entra em contato com o homem das seguintes formas, né? O homem desvastando o habitat dele, tentando capturar ele, né? Ou desvastando e ele entrando mais em contato com a gente, ou como ocorre lá na China, né? De pegar eles, colocar vivos, né? Em uma gaiola, no mercado, e matar ele. Ele vive aquele estresse, porque diz que o pesquisador lá em Londres, um professor, falou que ele exala, né? Ele transmite mais esse vírus quando ele está muito estressado. Então, ele é morto, né? Aquela coisa de estresse, e ele pode passar o vírus tanto para outros animais, né? A partir do sangue, como também para das secreções, como também para o homem. E é isso. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo Carvalho. Fala assim, né? É possível a pessoa estar com Covid-19 e sentir sintomas, só o básico como uma gripe? Sim, Rodrigo. Tem estudos, por exemplo, que mostram, na verdade, a realidade da maior parte das pessoas que são contaminadas com Covid-19. Boa parte das pessoas vão ser assintomáticos, ou seja, elas não vão demonstrar nenhum sintoma, tá? Uma parte também significativa
vão apresentar sintomas leves de uma gripe normal, aí em torno de 5% é que vai ter necessidade de ter algum tipo de intervenção médica, e, se eu não me engano, 3% vão precisar de fato de uma UTI. Então, observe que isso é uma característica muito importante, muito perigosa, porque muitas pessoas falam assim, muita gente vai morrer de Covid-19. Mas se você for olhar, por exemplo, o universo do cuidado de pessoas que são infectadas, as que morrem, se você for pensar dentro do universo do número de pessoas infectadas, não é elevado. É menos de 1%, dependendo do caso. Né? E ainda mais se a gente for levar em consideração que muitas pessoas que foram contaminadas no Brasil, a gente não tem conhecimento. Então, por exemplo, se a gente tem 2,5 milhões de pessoas contaminadas, que a gente sabe, coloque aí pelo menos mais 1 milhão de pessoas que foram contaminadas, a gente não sabe, porque a gente não testou. Então, se a gente for considerar desse universo de 3 milhões de pessoas infectadas e você tem 117 mil mortes, é baixo o número, mas isso não quer dizer que não seja algo impactante. Você perder em 6 meses 117 mil vidas. É algo forte. É porque quando a gente fala um número, é uma coisa muito fria. Mas são 117 mil pessoas, 117 mil famílias, né? Que perderam entes queridos, pessoas amadas, né? A economia também, a gente vai sentir muito isso. Porque uma coisa que é muito comum, as pessoas, não sei se muitas pessoas não pensaram muito nisso, né? Mas eu cá com meus botões pensando, né? Quais vão ser as consequências disso a longo prazo? Você tem 117 mil pessoas que morreram. Você tem, por exemplo, é muito provável, por conta do isolamento social, que a gente tenha daqui a 9 meses, daqui a um ano, um impacto muito grande na taxa de nascimento de pessoas, por conta do isolamento social. Qual é o impacto disso a longo prazo na estrutura etária do nosso país? Né? Quando eu falo estrutura etária, o quê? O número de pessoas que nascem, essas pessoas que nascem, elas posteriormente vão ingressar no mercado de trabalho, elas vão, por exemplo, elas vão ajudar no pagamento das pessoas que estão aposentadas. Qual o impacto que isso vai ter a longo prazo na nossa economia? É algo que também precisa ser pensado, porque é algo que pode impactar significativamente a economia do nosso país. Né? São 117 mil pessoas que não vão estar mais no mercado de trabalho. Isso também é algo impactante. E isso mostra que é para além das pessoas não trabalharem. E uma coisa também, gente, que toda vez que eu vou falar sobre o Covid-19, eu quero falar sobre isso. Né? Eu vou aproveitar a oportunidade aqui para falar também de novo, que é o seguinte, a Covid-19 mostrou para a gente que o capitalismo, ele tem os seus limites. 2 limites o capitalismo tem, que não se dão valor a isso. Quer dizer, sabe-se da importância, mas o capital não dá importância. Quando eu falo capital, gente, no Brasil, tá? Diga-se o grande empresariado brasileiro, né? Que seria a burguesia brasileira, e ela que faz o lobby, ela que faz, por exemplo, as negociações da legislação, né? E de tudo mais que impacta na vida de muitas pessoas. O pequeno empresário brasileiro não faz esse lobby todo, tá? Mas uma coisa que é muito importante, o capital, ele precisa de consumidor. Sem consumidor, o capital não funciona. Você não acumula capital, você não gera riqueza sem consumidor. E o consumidor no Brasil não é respeitado. Na verdade, no Brasil, gente, tem um livro do Milton Santos chamado O Espaço do Cidadão. Nesse Espaço do Cidadão, ele diz o seguinte: o cidadão brasileiro, ele perde a característica de ser apenas consumidor. E é um consumidor desrespeitado, porque a gente precisa de uma legislação específica do consumidor para fazer com que as relações de consumo sejam respeitadas. Isso é um ponto, tá? E para além desse ponto do consumidor, para consumir a gente precisa de quê, gente? De dinheiro. A gente precisa, boa parte da população brasileira é proletariado, ou seja, são pessoas que vendem sua força de trabalho em troca de um salário para poder ter o que comer, para poder pagar suas contas e tudo mais. É o proletariado. Se o proletariado se gera riqueza, não. Não se gera riqueza, por exemplo, se é um trabalhador. E aí o capital ele entra no limite. E por que eu estou falando desse limite, gente?
Porque muitas vezes as relações trabalhistas no Brasil, elas têm cada vez mais, tendido mais a proteger os interesses dos grandes empresários. Você imagine, por exemplo, um país em que 40% da população mundial, gente, vive na informalidade. Eu chego aqui mesmo na minha cidade, há uns anos atrás, eu via, por exemplo, muitas pessoas vendendo frutas em qualquer lugar. As pessoas, gente, chegaram um momento, a população do Brasil chegou a um determinado momento que ela quer fazer de tudo para sobreviver porque ela não tem uma renda. Ela não tem uma renda formalizada. E qual o grande problema de não ter uma renda formalizada? Não é, gente, eu não estou entrando no mérito aqui, por exemplo, de você considerar indigno um determinado tipo de trabalho. Uma pessoa, por exemplo, que vive na informalidade, não é isso. É um trabalho digno, ela está fazendo aquilo para sobreviver. Mas qual é o grande problema dessa questão? Todas essas pessoas que estão na informalidade, elas estão à margem dos serviços sociais. São pessoas, por exemplo, que se adoecerem, elas não vão ter previdência. São pessoas, por exemplo, que elas não vão conseguir nunca se aposentar, porque elas não vão ter carteira assinada, elas não vão contribuir para a Previdência. Se essas pessoas adoecerem, elas não vão ter seguro, saúde, nada disso. Essas pessoas estão à mercê. Você tem saneamento básico para todos. O SUS, apesar de ter o seu valor, né, de ter sua importância, ele não consegue atender a todos. Um país, por exemplo, que a educação há séculos não é prioridade de nenhum governo, não é prioridade de nenhum governo. E como é que você vai solucionar essas questões sociais gravíssimas e que a pandemia só está fazendo escancarar para todo mundo, gente? 40 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à conta bancária. Então, isso mostra como o nosso país é pobre. O nosso país, gente, não é um país rico, não. O nosso país é um país pobre. Nós somos periferia do mundo capitalista. Isso é uma realidade. A gente pode ser, de fato, a oitava economia, a maior economia do mundo, em termos de PIB. Mas vá olhar as nossas desigualdades. São gritantes. São bizarras as nossas desigualdades. Né? Então, é um país que, infelizmente, o Estado, quando eu digo o Estado, tá, gente? Eu estou falando de governo federal, estadual e municipal, eu estou falando de poder legislativo, eu estou falando de poder executivo, eu estou falando de poder judiciário. É a estrutura do Estado que rege a nossa sociedade. Ela não tem interesses em buscar soluções para essas desigualdades. Certo? E isso é um fato. É isso, eu falei muito já. Ana Paula, quiser colocar alguma coisa? Eu queria falar que, na verdade, a gente falou, né, do Brasil, mas na Bahia é mais de 5 mil, né, mortos, né? Bastante também. E também vai impactar muito, né, na economia. A gente tem aqui umas perguntas, deixa eu colocar aqui para ler. Rodrigo, ele respondia aqui, realmente, a mosquitos e muitos trabalhadores são substituídos por máquinas, tecnologia. Seria um tomo grande assim? Sim, seria. Eu acho que ele estava falando, Fábio, em relação à sua fala, em relação a gente perder, né, mão de obra, em relação à tecnologia substituir isso, né? Mesmo a tecnologia substituindo a mão de obra, tem a questão que o professor Fábio falou, né? Do capital, né? Quem gira o capital são as pessoas. Se não tem pessoas, se a gente perde um grande número de pessoas que iriam estar movimentando a economia, estaria comprando. Imagine assim, né? Deus livre. Mas aqui, Barreiras, a gente tem quase 150 mil habitantes. Imagine se morresse, Deus livre, 10 mil pessoas em 6 meses. Ia impactar muito na economia. Seria 10 mil pessoas a menos para comprar, entendeu? Gerar o capital dentro da cidade. Então, mesmo que a tecnologia, a mão de obra possa ser mecanizada,
ainda assim vai se perder muito, não só nessa visão da economia, mas também a outra parte social, né? Tem uma questão também, gente, em relação a essa questão das tecnologias, que é uma coisa muito importante que a gente tem que frisar. Por exemplo, é, muitos trabalhos que são feitos por pessoas são substituídos por mão de obra, por máquinas, né? A gente tem, por exemplo, o banco mesmo, gente, é um dos setores que mais tem demitido pessoas por conta disso, né? Eles estão cada vez mais informatizando os seus serviços. Supermercados, né? Já tem casos, por exemplo, nos Estados Unidos, de mercados, por exemplo, que não existe mais a figura do caixa. A pessoa passa lá as compras no sistema, que você mostra o código de barra, gera o preço, a pessoa paga e pronto. Mas qual a grande questão disso? Não é que o trabalho ele vai desaparecer. É porque esse trabalho, ele vai ser um trabalho que você vai ter que ser especializado, porque por mais que você informatize um sistema, um serviço, esse serviço informatizado precisa de alguém para operar. Mas qual é a grande questão disso? É que o trabalho, ele passa a ser cada vez mais especializado. E essa especialização do trabalho, ela depende de uma coisa que em nosso país e em vários outros países subdesenvolvidos, é a mesma situação, tem o quê? O problema do acesso à educação formal. Porque para você poder, por exemplo, sei que você vai operar uma máquina, você precisa de, no mínimo, um curso técnico. Você vai pensar, por exemplo, até hoje, gente, no campo, o agronegócio não contrata, dificilmente vai contratar pessoas que não tenham ao menos uma formação técnica. Então, a globalização, ela força a especialização do trabalho para serviços prestados pelas empresas, tá? O capital, ele precisa de pessoas qualificadas. Aí a gente pensa, como é o nível de qualificação da população brasileira? Se você for pensar desde o ensino superior ao curso técnico e ao ensino médio e à educação básica. Gente, ainda no Brasil concluir o ensino médio, apesar do ensino médio ser educação básica, deveria ser o que todo mundo deveria ter, no mínimo, ainda é um privilégio no Brasil. Porque se você for pegar, por exemplo, você vai pensar uma cidade como Barreiras. Você pensa Barreiras, quantas escolas públicas de ensino fundamental Barreiras tem? Do sexto ao nono ano. Aí você vai pegar nessa mesma Barreiras, quantas escolas públicas de ensino médio a cidade tem? Muito menos. Isso mostra o quê? Que as pessoas com o ensino fundamental vão para o ensino médio, uma parte nem vai para o ensino médio, mas muitas que vão não concluem. Você pega uma turma de primeiro ano, toda escola é assim. O primeiro ano entra 40 alunos na turma. Quando você vai ver, essa mesma turma, quando chega no terceiro ano, formam 30, formam 25. As pessoas não estão concluindo a educação básica. Se ela não conclui a educação básica, como é que ela vai conseguir acessar as outras formas de educação? A educação técnica, o ensino superior, de qualquer área. Você vai pegar, por exemplo, aqui no Brasil, o curso de engenharia. Chega na universidade privada, abre uma turma com 80 pessoas. Aí a sala está cheia de gente. Quando chega no segundo semestre, só tem 60. Quando chega no terceiro, só tem 40. Aí, quando você vai ver, você forma 20 engenheiros. Por quê? Dificuldades na educação básica. Então, aqui no Brasil, isso é muito latente. Muito latente isso no Brasil. Então, não é algo que a gente deve desconsiderar. Porque quando você vai pensar em o que é o Brasil hoje, nessa questão do acesso à educação, e isso é histórico, tá, gente? Isso é histórico. O Brasil nunca conseguiu, né, equalizar o acesso à educação. Em nenhum governo isso foi feito. Nenhum. Então, você tem países como, por exemplo, Estados Unidos, você tem países como a Europa, que a quantidade de pessoas que acessam o ensino superior é muito maior do que aqui em nosso país. Muito maior. E isso vai refletir o quê? Na qualidade do emprego, na renda das pessoas. Eu estava observando uma notícia sobre o auxílio emergencial nos Estados Unidos.
pode dizer, sem sombra de dúvida, tem várias reportagens sobre isso, que do mundo desenvolvido, os Estados Unidos é o país mais desigual que tem, tá? Do mundo desenvolvido, tá, gente? A gente não pode comparar o Brasil com os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos deu para a população, agora, durante a pandemia de coronavírus, um cheque de R$ 600 para as pessoas passarem durante esse período de pandemia. Se a gente for considerar 600 dólares, 600 reais, não, gente, perdão, US$ 600. O dólar hoje é R$ 5. Ou seja, 600 dólares são quantos reais? 3.000. Só que, gente, esse cheque não é um cheque mensal. É um cheque semanal. Para as pessoas pobres darem conta de suas despesas. R$ 10.000 por semana. Se você for pensar R$ 3.000 por semana, dariam cerca de R$ 12.000 por mês. R$ 12.000 por mês é a renda de 3% da população brasileira, porque 70% só ganha até um salário mínimo. Para você ver o nível da nossa desigualdade. O governo aqui, o Brasil, ele está dando um auxílio emergencial de R$ 600 por mês. Então, você observa como é a nossa desigualdade, né? O quanto nós somos um país pobre. Então, você vai observar pela questão do saneamento básico, a estrutura das nossas escolas, gente, é algo bizarro. Se você for pensar em um país que quer ser um país de fato sério, um país livre, um país em que as pessoas de fato possam ter uma renda melhor, a gente não tem isso no Brasil. É isso. Vamos ver se mais alguém quer perguntar alguma coisa aqui. Tem aqui, Fábio, tem. Neuraci perguntou se um grupo de 10 pessoas, se tem uma pessoa infectada, todas elas pegam o Covid. Eu não sei dizer. Os cientistas falam que uma pessoa infectada passa para 2 a 3 pessoas, né? Em contato. Depende se esse grupo de 10 pessoas estiverem juntas todos os dias, tipo se fosse na escola. Eu vi uma reportagem na semana passada que uma pessoa, dentro de uma sala de aula, com 10 pessoas, poderia infectar até 34 pessoas, né? Porque aí uma pessoa infectada levaria para casa, que infectaria outras pessoas, né? Tem isso. Fumantes correm maior risco de infecção? Não, o risco é o mesmo para todo mundo. Ele poderia correr mais risco no caso de ter um problema mais grave, né? Em relação a próprio sistema imunológico, né? Por ser fumante, mas o risco é o mesmo para quem não fuma. O risco de pegar é o mesmo, né? De se É o mesmo. contaminar. É o mesmo para todo mundo. Agora, o que pode variar é o impacto que essa contaminação vai ter no corpo da pessoa. Se uma pessoa é fumante, ela muito provavelmente ela vai ter uma debilidade, né, no seu sistema respiratório. E isso em Isso, no si, pulmão. o coronavírus tenha um potencial destrutivo maior. Mesma coisa, uma pessoa que tenha diabetes, uma pessoa que é idosa, né? Mas contaminar não faz diferença. A contaminação é igual para todo mundo. Isso são coisas bem diferentes. Contaminação e impacto que esse vírus vai ter no organismo da pessoa são coisas diferentes, tá, gente? Uma coisa também que é importante. Muitas pessoas falam assim: mas no Brasil não vai pegar vírus não, porque aqui é quente. Gente, não existe nenhum estudo que mostre isso, tá? E muito pelo contrário, o Brasil hoje nós estamos em que estação do ano? Inverno. Na maior parte do Brasil, né, principalmente vocês vivem, eu já vivi, gente, no oeste da Bahia, eu sei como é que é isso, eu já morei quase 4 anos em São Jesus da Lapa, e eu vi como é complicado o inverno aí, porque é extremamente seco, extremamente seco. Eu já vi algumas reportagens, alguns estudos que mostram o seguinte: em lugares de menor umidade do ar, é, a precipitação acaba sendo maior. E isso faz com que as pessoas tenham mais facilidade de contrair o vírus, por conta da baixa umidade do ar. Então, a gente está atravessando esse período agora, a gente só vai sair do inverno em setembro, e aí isso pode fazer com que mais pessoas possam ser contaminadas. Em cidades como São Paulo,
que é uma grande cidade. Lá também, durante o inverno, o ar é extremamente seco, apesar da proximidade com o mar, né? Mas aí São Paulo tem uma questão diferente. Para chegar do litoral até São Paulo, as massas de ar vão enfrentar uma barreira muito grande, que é a Serra do Mar. A Serra do Mar não permite, por exemplo, que as nuvens de elevada umidade consigam atravessá-las e chegar no interior do estado. Então lá não chove tanto. De São Paulo para o litoral é a mesma distância de Feira de Santana para o litoral. Não é muito diferente. Tem a questão da Serra do Mar, que é um elemento geológico, né, que vai impedir a circulação das massas de ar e não permite, por exemplo, que a chuva chegue até a cidade. A mesma coisa Barreiras. Barreiras não chove muito também, por quê? A, é, é, as massas de ar úmidas não conseguem chegar ao oeste baiano. Primeiro, porque é uma distância muito grande, né? Você tem vários elementos do relevo, como, por exemplo, a Serra da Borborema, na Paraíba. Você tem, por exemplo, a Chapada Diamantina, aqui na Bahia, que impedem. A Chapada Diamantina tem lugares que chegam a ser a 2.000 metros de altitude. Então, isso não faz com que as nuvens com umidade cheguem até Barreiras. A chuva de Barreiras vem de onde, gente? Da Amazônia. Aí, na Amazônia, né, você tem uma grande quantidade de massa de ar úmida sendo produzida, aí ela consegue circular por aquela área do centro do Brasil, que é extremamente plana, não tem nenhum tipo de barreira geológica, nenhuma cadeia de montanha, nada para impedir a circulação, elas chegam até Barreiras. E aí, chove quando em Barreiras, gente? No verão, que é quando essa massa de ar ela ganha mais força e ela consegue chegar até a cidade aí, até o oeste baiano, até a região central do Brasil, né? E produzir essas chuvas. Aqui na minha cidade a dinâmica já é diferente. Eu estou em Feira de Santana. Aqui, por exemplo, o inverno é úmido. A cidade de Ana Paula também é Cruz das Almas, né, Paulo? Já é um inverno completamente diferente, gente. Completamente diferente. Mas por que é diferente? Está próximo do mar. Aí ainda Saudade. consegue. Oi? Saudade. Ah, Aqui é para próximo mim é do mar. muito seco. Eu digo para todo mundo, vou fazer 4 anos aqui, eu não me acostumo. Meu nariz não quis se acostumar ainda. Eu ainda sangro muito, infelizmente. É porque realmente o corpo da gente leva tempo para se adaptar, ou muitos nem se adaptam, né? Aí, tipo, Salvador, Feira de Santana, Itaberaba, onde eu moro, né? Onde eu trabalho, ainda recebe um pouco dessa umidade, mas bem menos. Porque à medida que a massa de ar vai entrando no continente, tem precipitação, ela vai perdendo força. Aí você pensa numa cidade que está a 200 quilômetros do litoral, essa umidade já não chega com a mesma intensidade. Aí, consequentemente, a pluviosidade em Itaberaba vai ser menor que em Feira, que também é menor que Salvador. E você falou sobre Amazônia, e eu lembrei, né, que eu vi uma reportagem que um pesquisador falava que talvez a próxima pandemia poderia sair de lá também. Né? Você falou das geleiras e também teve um pesquisador que falou da Amazônia por causa do desmatamento. Tem muitos vírus lá que nunca tiveram contato com a gente e pode vir de lá também. Né? Se as coisas Ô, não gente, mudarem. eu estou compartilhando para vocês aí, gente, um livro no Google Books. Tem as 54 primeiras páginas desse livro. Se vocês puderem dar uma lida, ele tem uma leitura muito fácil, é um livro bem tranquilo mesmo para ler, que é um livro chamado, o nome do Carlos Walter Porto Gonçalves. E ele vai trabalhar essas questões de como a relação social foi sendo transformada durante o período da globalização, tá? Tem um outro perfil, gente, eu gostaria muito de indicar a vocês, que é um perfil, deixa eu ver aqui se eu acho o link dele, para mostrar para vocês no Instagram, que é de um biólogo chamado Hugo Fernandes. E ele, gente, traz muitas discussões importantes a respeito dessa questão da pandemia. Gente, uma coisa assim que eu gostaria de pedir muito a vocês. Quando vai se tratar de saúde pública, a gente precisa dar ouvidos a quem? À ciência, aos cientistas. Porque, gente, a saúde pública não é uma coisa que a gente vai tomar decisões a respeito disso em meras observações empíricas.
Brasil é que o empirismo puro e simples está muito em alta. Minha tia tomou remédio tal e deu certo para ela. Gente, ciência não é assim, gente. Ciência leva tempo para fazer as coisas, né? Então, eu vou passar para vocês esse perfil do Hugo Fernandes, é muito interessante. Ele traz muitas discussões interessantes a respeito dessa questão, né, da Covid-19, né, e da importância da ciência de maneira geral, né? É bem bacana isso. Deixa eu mandar para vocês aqui um link. Eu coloquei Fábio. Eu coloquei, Fábio, um link aí do mapa do Covid, tempo real, que eu tinha mostrado, para quem quiser acessar aí. Sim. Aqui, né? Foi. Gente, eu gostei muito dessa live, viu? Faltou a gente falar muita coisa ainda, porque o tema é muito. Sim. Gente, o tema é muito amplo. Muito, a gente tem que ficar aqui horas e horas, né, falando. Até a questão assim, qual lição o homem vai levar em relação ao Covid, né? Já que tantas pesquisas estão aparecendo, tanta coisa está sendo mostrada aí em relação à degradação ambiental, em relação à questão do estilo de vida, né? Agora as pessoas estão pensando, quem está na aglomeração, no estilo das grandes cidades, São Paulo, pensando em ir um pouco para o interior, né? Então, quais são as lições que a gente vai levar? Esse é um questionamento importante. Verdade. E eu quero falar sobre a professora Edivânia, bióloga, obrigado. Ela respondeu aqui, né, ao Rodrigo, e é isso mesmo, na verdade o problema não são os morcegos, os animais, o problema mesmo está no homem, né, está no homem. Só a partir desse contato, né, de forma agressiva, é que a gente pode estar pegando alguma doença. Se não, então ali na natureza não faz mal nenhum, gente. Nenhum mesmo. A natureza, gente, ela existia antes do homem. E o homem, se o homem deixar de existir, a natureza vai continuar lá. Você pode ter, no máximo, algumas espécies que podem estar em extinção no lugar de outras, como é algo absolutamente normal na história geológica da Terra. Vamos lembrar que o nosso planeta é um planeta de 4,5 bilhões de anos, né? Que ele existe enquanto planeta, e nós, seres humanos, fomos a última espécie a existir nesse planeta. Apesar de todo o nosso potencial, né, todo o nosso conhecimento, nosso potencial destrutivo do planeta, nós somos mais uma espécie desse planeta. Obviamente, viu, gente, levando em consideração os conhecimentos da biologia, da geologia, a respeito disso, tá? Isso é uma visão científica do papel do homem dentro dessa sociedade. E se a gente for pensar fora do planeta, imagine, nós somos um planeta de uma galáxia, dentro de um universo muito maior. Então, o ser humano, na verdade, a gente precisa aprender a humildade. Humildade, tem alguns autores que chamam de humildade cosmológica. Nós não somos, gente, nenhum ser extremamente importante, considerando todos os outros que existem. A gente é mais um ser que está no planeta. Mais um ser. Temos nossa importância enquanto sociedade, sim. Mas a gente também tem que ter responsabilidade diante das outras espécies. Por exemplo, animais. Vocês imaginem, gente, o que nós, seres humanos, durante nossa história social, né? O que a gente fez, por exemplo, com os animais domésticos. Gente, se você pensar que existem espécies que não existiam há anos atrás, a gente gerou isso. E aí a sociedade humana pega os animais, criam e depois descarta como se não fosse nada, uma coisa que é uma responsabilidade nossa, sabe? Isso é algo muito bizarro e é algo que o ser humano precisa mudar drasticamente essa visão. Os animais, né, a natureza, não é algo descartável, é algo que precisa ser considerado, respeitado. Os animais, por exemplo, são seres que têm direitos.
Não é dizer que o animal é mais importante que o homem, mas é um ser também de direitos. E nós temos responsabilidade sobre eles. Paula, com certeza aí tá nessa luta aí, né, Paula? Ah, estou. E como estou, acho que quem viu minha fala, né, no início, viu como eu falei em relação aos animais, né? Para quem não sabe, alguns alunos meus acho que já sabem, eu sou vegetariana. Assim, eu tenho épocas de veganismo e épocas que eu não sou vegana, né? Porque às vezes ainda tem algum bolo que tem um ovo e eu acabo comendo, mas eu sou quase vegana. E eu defendo muito essa questão dos animais, dos direitos, porque infelizmente o homem não está sabendo lidar muito bem com isso, né? De diversas formas, até em relação aos animais, assim, que está na nossa casa, no nosso convívio mesmo, eu vejo que ainda há muito abandono, muita coisa. Nem falo da questão da China em relação a ser comida, né? Mas também em relação ao tratamento que a gente dá para eles, né? Que tem um pouco mais de respeito. E você falou tudo. Quando eu falei no início que a pandemia, essa não é a primeira e nem vai ser a última, mas por isso a gente vive no meio ambiente, a gente está transformando o meio ambiente a todo momento, né? Porque nossa matéria-prima, para tudo que existe, vem do meio ambiente. Então, a gente tem que saber utilizar e talvez de forma sustentável, acho que a palavra é essa, sustentável, sustentabilidade. Se a gente souber utilizar e tirar do meio ambiente as coisas que a gente precisa para viver, mas de forma responsável, a gente vai conseguir, né, talvez atingir menos esse meio ambiente, essa natureza, e ser atingido também de menor forma negativa possível, né? Porque, vejamos, hoje eu vejo isso muito em outras lives, a defesa do minimalismo, né? Da gente pensar nessa época de pandemia o quanto a gente consome, se tudo que a gente consome realmente a gente precisa consumir aquilo, e o que a gente pode diminuir, né? Até pensando no meio ambiente. E se fosse em relação a plástico, a tudo que a gente utiliza, talvez de forma muito demasiada, né? Demais. E é isso, eu agradeço muito a Fábio. O Fábio é um amigo meu, ele foi meu parceiro por muito tempo de projeto científico na UFES. Não foi, Fábio? Muito tempo mesmo, né? A gente vivenciou muita coisa na UFES. É Nossos verdade. caminhos Nossos caminhos se dividiram, né? Você ainda continua um pouco em Feira e eu vim para Barreiras, mas a parceria ainda continua, a amizade também. E eu agradeço muito, né? Ele ter aceitado fazer esse convite comigo. E eu espero que vocês tenham gostado. Claro que a gente talvez não conseguiu responder todas as perguntas da resposta, né? Como o homem contribuiu, né? Para a pandemia, mas a gente, pelo menos, tenho certeza que a gente deu alguma base aí para vocês entenderem. E é isso. Eu quero agradecer também a Paula, muito obrigado pelo convite. Eu gostei muito de participar dessa live, né? Agradecer também a todo mundo que participou, que ficou aqui até agora, né? Aqui. E é isso, gente. O assunto é muito amplo, né, Paulo? Então, a gente está aqui, a gente começa a falar, e a gente sai um pouco do planejado, começa a comentar outra coisa, porque é realmente um tema extremamente amplo. Agora, realmente, é muito importante a gente conversar sobre essas coisas. Eu acho que a escola, ou para mim, o grande problema da escola não estar funcionando da pandemia é justamente porque a gente tem menos esses momentos para poder conversar, discutir, pensar, refletir sobre coisas que não são simples, são difíceis de pensar, e são coisas que são de difíceis soluções. Mas se a gente quer construir uma sociedade melhor, um país melhor, a gente tem que enfrentar essas discussões, mas sempre lembrando que os resultados não vão vir de um dia para o outro. Muito obrigado, gente. Com certeza. Agradeço a todo mundo também que ficou até esse horário com a gente, né? E até a próxima live. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite, gente.